como é bom estar aqui nessa festa da misericórdia que a gente esperou ansiosamente. Nós esperamos, nós rezamos, nós choramos, nós nos alegramos. E ontem eu conversava com a Dani e dizia, nossa, a gente tinha que fazer aqueles vídeos de gravar os bastidores, para o povo ver a correria que é e os milagres que acontecem. O extraordinário que acontece e vocês não veem. Mas para dizer que antes de qualquer coisa, você está em cima e tocando em sacrifício. Toca na cadeira que você está. Segura nela. É sacrifício. Bate o pé nesse chão que você está pisando, assim, ó. É sacrifício. Está vendo esse telhado? Essas luzes? É sacrifício. Esse microfone. Essa câmera. Vou até a câmera, para o povo de casa ver a câmera. Lutem, me sigam. O terror da Twitter. Aqui, ó. Oi, amigo, bom? Aqui, ó. Isso aqui é sacrifício. Ai, meu Deus, eu mexi. Não pode mexer. Isso aqui é sacrifício. Sacrifício não só meu, não só dos meus irmãos, mas sacrifício de um povo. Um sacrifício de pessoas que mandam R$2 de Pix e diz assim, é tudo que eu tinha na minha conta, mas eu estou enviando para o projeto Dai-me Almas. É sacrifício. A conta de luz que é paga todo mês, aqui ó, olhem para cima, esses equipamentos, esse banner é sacrifício. Essa flor aqui ó, eu vou tirar ela. Eita Jesus, obrigado, Senhor demais. Não, o Senhor é incrível, vocês já vão entender. Aqui ó, essa rosa é sacrifício. E talvez ela seja sacrifício, não só agora que ela está na minha mão, mas alguém plantou essa rosa, alguém cuidou dessa rosa. Alguém teve todos os dias que ir lá e ver como estava o cultivo dessa rosa, e já lá ela era sacrifício. O sacrifício ele começa muito antes. Ele não começa quando ele é visto. Agora essa rosa está sendo vista. Vocês estão vendo ela? Quem está em casa, deixa eu arrumar. Aqui, ó, para eu ficar bonita na TV. Aqui. Isso aqui é sacrifício. Eu estou fazendo assim também, descontraindo, porque quando fala de sacrifício, todo mundo fica assim, ó. Ninguém quer, nem chega perto. Mas olha, essa rosa aqui, ela foi sacrifício muito antes. Muito antes dela ser vista, dela ser contemplada, muito antes dela atingir um povo. Agora, ela está atingindo o povo. Mas ela serviu aqui, ó. Aos pés do ambão. Ontem o dia inteirinho. E você via que estava bonito. Estava decorado. Mas o foco não estava nela. Mas mesmo assim, ela já era sacrifício. E essa rosa aqui, que um dia esteve aqui e hoje está na minha mão, pode ser eu. Mas também tantos dos meus irmãos que vocês não estão vendo. Vocês tropeçam na chácara e nem sabem que é canção nova. Mas está te acolhendo. E está sendo sacrifício. Quando nós escolhemos esse tema, foi muito bonito. Nós estávamos na casa da Dani. A gente estava rezando. E aí, Deus inspirava um itinerário. Por isso que no terço da misericórdia disse assim, tragam um caderninho ou celular, anotem. Porque é um itinerário. Deus ele está conduzindo você desde ontem, ou mesmo na hora que você entrou no ônibus, no avião, para vir para a Canção Nova, Ele já estava te introduzindo em um tempo forte. Ele já estava te introduzindo dentro do mistério. E Ele já tinha para você um caminho, um itinerário. A Luísa, o Henrique, a Maria, o Pedro, ele vai passar por aqui, por aqui, por aqui.
E aí ele vai chegar na festa da Divina Misericórdia e vai saber pedir graças ainda maiores. E se você não percebeu, eu vou abrir seus olhos, né? Aqui, ó. Quinta-feira, qual era a condução? Somos convidados para a festa. Quinta-feira era somos convidados para a festa. Hoje, sexta-feira, a condução é unimos os sofrimentos de Cristo. Nós estamos unidos no sofrimento de Cristo. Sexta-feira somos convidados a olhar para a paixão, mesmo estando em tempo pascal. Unimos os nossos sacrifícios para a salvação das almas. Faustina não pedia por si mesma, mas utilizava a sua intimidade para um fim salvífico. E existe uma beleza nisso. Você vai pedir graças ainda maiores não só para você. E talvez você esteja aqui, nem é por você. Mas seja para abrir seus olhos que dentro de você tem um potencial de intercessor para salvar muitas almas. O fim não é você. Quantas pessoas vão ser alcançadas? Nossa, Rosa. Quantas pessoas vão ser alcançadas através de você? Você não sabe o mistério de Deus. Sábado, que é amanhã, Maria vai nos conduzir o dia todo. Maria, como aquela mãe e mestra, nós já vivemos isso no ano passado, ela vai pegar na nossa mãozinha e vai nos conduzir. Mesmo que seja difícil, mesmo que você não acredite, mesmo que você ache impossível, ela vai fazer isso. Ela vai pegar na sua mão e durante um dia todo ela vai te conduzir porque ela sabe pedir. Então nós vamos aprender com ela. Nós vamos aprender com ela que soube pedir, a pedir o que nós precisamos, porque ela é esposa do Espírito Santo. E domingo é o júbilo. Domingo, aquele centro de evangelização vai estar lotado, as pessoas vão vir, o grande lenço vai passar. Mas tudo está começando no aqui e no agora. Ontem Dani acabou comigo aqui. Quem estava aqui? Fora o Brasil inteiro que estava vendo. Acabou positivamente. Foi uma inspiração de Deus. A gente não pode esperar chegar o domingo para pedir graças ainda maiores, para sermos curados, para sermos transformados pela misericórdia de Deus. É no ordinário, é o aqui e é o agora. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, a gente vai estar com Ele nessa via sacra até o dia que Ele permitir. Bobo, pedir, a gente pode pedir. Estou convivendo bastante com a Dani, ela é mineira. Bobo, pedir, você pode pedir. O que te impede de pedir? Nada. A única coisa que te impede de pedir é você não ter confiança que Ele pode te dar. Essa é a única coisa que, como diz, que pode azedar a farofa, a marmita, né? Pode azedar a marmita, querido. É a única coisa. Porque se você confiar, nada te impedirá de ir aos pés de Jesus e clamar graças ainda maiores. Seja para você ou seja para aqueles que você ama. O dia que eu falei para a Dani da depressão, a Dani falou assim: Suelen, a gente conduz um povo para vir para cá, para estar debaixo do grande lenço e ser curado. Você não pode pedir por você, porque Faustina não pedia por ela, mas eu posso. Eu posso e eu vou. Eu vou entrar debaixo daquele grande lenço. Eu falei que eu precisava de um rímel à prova d'água? Eu disse? Ai, obrigada, Jesus. Porque além de Ele mandar o frio, eu consegui usar o rímel à prova d'água. Era o restinho. Ela falou assim: eu vou entrar debaixo daquele grande lenço e eu vou pedir sim por você. A coragem de ir debaixo do grande lenço, sem Ele nem ainda ter chegado, e pedir: eu quero graças ainda maiores.
Que Deus nos dê a graça de ter essa confiança. De não ser isso o empecilho para você conquistar a sua graça. Para você sair daqui com júbilo. Para você sair daqui proclamando, como Maria Madalena, eu vi o Senhor. Dia 7 foi meu aniversário. A liturgia era de Maria Madalena. E ela dizia, eu vi o Senhor. E aquilo me impactou. E eu dizia, Jesus, eu queria tanto falar isso. Mas existe uma dor tão grande aqui dentro, que eu não consigo falar agora. Aí uma irmã proclamou para mim na hora da oração, no meu aniversário. Você vai dizer, eu vi o Senhor. Ela não sabia do que eu tinha dito para ele. Depois da adoração de ontem, eu saí ainda mexida, assim. Sabe, desconfiada? Tipo assim, Deus, tu fizeste. E agora aqui eu posso dizer, eu vi o Senhor. Isso não vai me impedir de continuar tomando remédio. Isso não vai me impedir de, depois de 4 dias de festa da misericórdia, talvez eu esteja com o corpo todo dolorido e sem coragem de levantar da minha cama na segunda-feira. Eu não sei o que me espera. Mas eu não vou deixar a graça passar. De hoje olhar para ele e dizer assim, eu te vi e eu te conheço. Eu vi o Senhor. Ele estava aqui, ó. Nesse solo de sacrifício. E não era só o incenso que queimava aqui e subia, mas eram as nossas dores. Eram os nossos sacrifícios, unido ao dele que subia ao céu. Eu posso dizer para vocês, mais difícil para mim, e eu tive que chegar a essa conclusão, isso me assustou. Mais desafiador está sendo viver o processo de depressão do que foi viver o câncer. Sabe por quê? Porque o câncer, ele estava na minha cara. Eu estava careca, eu estava fraca, estava numa cama. Não desmerecendo nem diminuindo. Foi muito difícil. E também foi lindo. Foi lindo. Eu não consigo lembrar de uma situação do meu tratamento de câncer e dizer assim, não quero voltar nunca mais. Digo isso até com temor. Mas se fosse para viver exatamente como eu vivi, com aqueles que me amaram, lutaram por mim, mesmo à distância, mesmo perto, eu viveria. E eu viveria por uma coisa muito simples, mas que faz toda a diferença. Não era eu. Era a graça. Era a graça de Deus em mim. E essa graça de Deus vinha, e eu ia respondendo. Então eu passei por aquele processo do câncer com muita tranquilidade. Mas depois que você passa e oferta um pouquinho e Deus olha e fala assim, nossa, um coração disposto a ofertar. Será que se eu der mais isso aqui pela salvação das almas, ela aceita? Aí veio a depressão. E eu comecei a lutar, porque eu não quero viver. Eu não queria viver. Eu falava assim para minha formadora, para os meus amigos, eu não queria estar vivendo isso. Só que agora, eu entendi. Aqui e agora, que é o tempo da graça. Se eu não tivesse vivido, o que eu estaria falando agora para vocês? O que eu teria para ofertar para vocês, se não fosse um testemunho vivo e vivido? Eu pegaria esse documento aqui, que eu vou ler daqui a pouquinho, se tiver tempo, que eu estou falando que só. Cheio de papel. Eu pegaria esse documento aqui e eu rasgaria. Se vocês não sabem o que é esse aqui é os nossos documentos. É um documento que o Padre Jonas escreveu para a comunidade. Aqui está tudo que ele nos pede para viver.
E graças a esse santo carisma, ele é transbordado até vocês. E tem trechos dele até em livros, para vocês terem acesso, inclusive a Casa da Misericórdia. Então eu entendi que esse carisma aqui, ele já não é só mais meu, porque ele está dentro de mim. Ele é sendo da igreja, ele é seu. Então eu posso pregar ele para você. O que eu traria para você, se eu não tivesse experimentado, e poder olhar no olho de alguém que tem depressão e falar assim, vai passar. Mas enquanto não passa, vamos salvar as almas. Vamos salvar as almas ofertando esse cansaço que você não sabe de onde vem. Vamos ofertar? Vamos ofertar a humilhação de você, jovem, bonita, dizer assim, eu não consigo. Eu não consigo. Há um ano atrás eu conseguia, mas hoje eu não consigo. Hoje não dá. Eu falei para ele numa oração, Jesus, ninguém precisa me humilhar. Interiormente eu estou humilhada. Mas se essa humilhação não se tornar revolta, ela se torna salvação. E se essa humilhação de chegar e falar assim, a Ingrid sempre está comigo, né? Ela é a nova produtora do texto. Ingrid, hoje eu não consigo. Su, eu vou atrás de alguém. Su, não tem ninguém. Então eu vou. Não é super-heroísmo. Não é super-heroísmo. Não é eu. Quando eu falo, então eu vou, é a graça. A graça vem, muitas vezes me pega no colo e diz, vamos? E às vezes você me vê no texto da misericórdia, com aquela cara mais passada do que manteiga, assim ó, que eu não consigo nem acompanhar a câmera. Mas sabe o que é bom? É mostrar para você que consagrado não é o imune a passar aquilo que os filhos de Deus sofrem. As chagas que estão nele, que estão em você, estão em nós consagrados. Está aqui, ó. E tem dias que ela dói insuportavelmente. Só que eu vou ensinar para você o que o Padre Jonas e Faustino ensinou para nós, para você ensinar para outros. Essa chaga insuportável, vivida com a graça, salva almas. Não desperdice seus sofrimentos. Não desperdice nenhum deles. E eu fiquei passada, olhando, e agora eu estou mais ainda porque eu entendi. Quanto sofrimento nesse tempo, que eu desperdicei. E no câncer eu não desperdicei, mas agora eu estou desperdiçando. Agora eu estou deixando passar. Agora eu esqueço de falar assim, Deus, eu te oferto. Eu te oferto porque está doendo. Eu te oferto porque eu estou cansada. Eu te oferto porque eu não dou conta mais. Mas sabe o que me consolou? Vem comigo. Pega aqui, ó. Quem está com o diário, abre o diário. Quem não está com o diário, está tudo bem. Tem a loja Canção Nova ali do ladinho. Você compra seu diário, tá, amiga? Quem me acompanha no Instagram já está acostumado, né, amiga? Você compra, ó, você compra o seu diário e a gente vai ler juntas. Ora é gostoso ouvir, ora é facada na costela, mas tá tudo bem. E esse aqui, essa passagem segue o meio termo. Ela é meio carinho, meio facada. Diz assim. O parágrafo. Calma. Que a tia aqui tá lenta. Só um pouquinho. Gente. Eu ia contar uma coisa, mas ia fugir. Tá tão né, centrado, não vou tirar o... Aqui, ó. Número 65. Não vou dispersar, né? Eu ia mudar de assunto. 65 diz assim, em determinado momento... Vou fazer a voz de Faustina. Quem é que assistiu o filme? Vou fazer a voz de Faustina. Em determinado momento, no noviciado, quando a madre mestra me designou para a cozinha,
Fiquei imensamente preocupada com isso, porque não podia dar conta das panelas. Jesus, eu não consigo dar conta das panelas. Pode falar comigo? Jesus, eu não dou conta das panelas. Vai dizer que tu em casa, amiga, nunca fez isso. Você que está acompanhando pelo Sistema Canção de Comunicação, certeza. Tem hora que você dá uns gritos na casa, né? Senhora, eu não dou conta! Tamo junto. Só para também falar para vocês que a gente faz isso. E Faustina fez. Eu não dava conta das panelas. O mais difícil era escoar a água das batatas. Algumas vezes a madre. Muitas vezes a metade das batatas caía fora. Olha o desperdício. Quando contei isso à madre mestra, ela me respondeu que aos poucos eu me acostumaria. Vamos pular um pouquinho? Vamos um pouquinho depois. Onde diz assim, ao meio-dia, no exame de consciência, queixei-me a Deus daquela falta de forças. Gente, quando eu li isso, eu já li esta passagem 1 milhão de vezes. Quem é devoto da Divina Misericórdia, ama, é apaixonado por essa passagem. Mas dessa vez, quando é palavra de Deus, inspirado por Deus, né, como evangelho, parece que tem horas que salta nos olhos. E ela disse aqui, ó, ele estava com falta de forças. Deus, queixei-me a Deus daquela falta de forças. Então ouvi na alma esta palavra: de hoje em diante farás isso com grande facilidade e fortalecerei as suas forças. Mas essa partezinha onde ela diz, na oração do meio-dia, no exame de consciência, queixei-me a Deus. Queixei-me a Deus. Eu me senti tão bem, gente, vou ser sincera para vocês. A hora que aquela palavra entrou e eu entendi que, ufa, Ele escuta as minhas queixas. Eu posso me queixar para Deus. É diferente de murmurar. Queixar é chegar assim. Eu vou aqui pertinho, tá bom? Terror da TV também, mas eu vou. É chegar assim para Ele. Gente, nossa, como Ele é grande. Agora que eu estou perto aqui. Ai, não. Eu vou pular aqui a luz também, tá? Com cuidado, gente. Eu não sou cuidadosa, mas vai ser. É chegar assim para Ele, olhar e dizer assim: Jesus, eu não tenho mais força. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda porque tem um povo. Me ajuda porque tem a minha família. Me ajuda porque a panela é muito pesada. E sozinha eu não consigo mais. E eu te peço perdão, Senhor, se eu tentei carregar essa panela por forças próprias. Mas daqui em diante, me ajuda a carregar. É você ter a coragem de olhar para Ele, que você pode ver aqui, que é muito maior do que eu. E olha que isso aqui é só uma estampa. Só. Uma estampa. Olha aqui. Olhar para Ele e dizer assim: a verdade do seu coração. A verdade do seu coração é aceita por Deus. A verdade do seu coração é incenso para Deus. Você não precisa ser forte o tempo todo. Para Deus, você pode chegar e falar para Ele: eu preciso de Ti. Você pode chegar aos pés dEle e falar assim como uma criancinha: me ajuda a carregar a panela. E Jesus dá essa promessa a ela.
E olha o que ela faz depois. Apressei-me, chegou a hora de despejar a água das batatas. Apressei-me por primeira, confiante na palavra do Senhor. Apressei-me. Maria Madalena correu quando ela viu o Senhor. Ela correu e anunciou. Ela correu e disse assim: eu vi o Senhor. Faustina correu ao encontro da panela dela. Eu não sei qual é a sua panela. Mas quando você sair daqui desse tempo forte, corra em direção a ela. Porque aqui Deus vai falar para você o que Ele quer para esse tempo na sua vida. Então corra. Corra como ela para escoar as batatas. Então ela escoou. Com toda a facilidade peguei a panela. Derramei a água perfeitamente bem. Mas quando tirei a tampa para deixar o vapor sair, em vez de batatas, eu vi. Gente, você sabe o valor de uma rosa? Pode aplaudir, Senhor. O que o meu coração queria para essa pregação era uma panela bem grande, cheia de rosas. Aí eu já começou a complicar. Falei assim, meu Deus, a panela até eu consigo. Mas e as rosas? Olha aqui a rosa. Um segredo também é você entender que o Senhor se antecipa às suas necessidades, se for para a salvação a sua e a de outros. Eu não queria rosa para fazer bonito. Eu queria porque eu sei que você não vai mais olhar uma rosa da mesma forma que você olhou antes. Quando você olhar uma rosa, você vai lembrar não só de Faustina, perto da minha amiga. Você não vai lembrar só de Faustina. Você vai lembrar do que ela te ensinou aqui, nesse itinerário de salvação. Você vai lembrar que ela te ensinou que você pode dizer assim: Jesus, me socorre que a panela está pesada. Você vai lembrar que quem faz na sua vida não é você. Para de pensar que é você. É a força dele, é a graça dele em você. Você vai lembrar que quando escoar vão ter batatas, vão ter rosas. Rosas. E as rosas são os frutos que você vai colher do seu sacrifício. Dos meus, tem uns que eu já vi. E tem outros que eu ainda não vi. Um dos sacrifícios que eu ofertei e eu pedi a Deus, eu vou expor ela vai querer se esconder, era a conversão da minha irmã. Eu falava: Jesus, eu não aceito entrar no céu e não ver ela chegar. Hoje ela está aqui. Ó, o meu bebê está aqui. Meu bebê é maior que eu. Hoje ela está aqui. Eu falava: Senhor, eu não aceito tudo que eu sofri no câncer, que eu ofertei pedindo a conversão dela, se ela não chegar no céu. E eu não falei isso para ela, ela está sabendo agora. E eu vi o Senhor fazer a obra. Eu vi, quando o movimento começou, eu falei assim: meu Deus, o que está acontecendo? Eu não precisei fazer nada. O que eu fiz estava aqui, ó. Estava no escondido ainda. Ó, a Rosinha aqui, ó. Ninguém via. Rosinha estava aqui. Ninguém sabia. Ninguém nem suspeitava.
Estava aqui, ó. Quantos e quantos sofrimentos você está vivendo assim, ó. Aqui, ó. No silêncio. Na sua cozinha, na sua lavanderia, no seu trabalho que você é humilhado, mas você não pode deixar porque sustenta a sua família. Aqui, ó. Mas existe um momento que todos esses sacrifícios, olha aqui, tanto sacrifício, 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 sacrifício. Esse aqui é em botão, a pessoa ainda está pensando em ofertar, daqui a pouco vai acontecer. Tá aqui, ó. Sacrifício, sacrifício. Todos esses sacrifícios. Uma hora você vai fazer. Aqui. Eu vi o Senhor. Eu vi a obra completa. Jesus não ressuscitou Lázaro pela metade. Vem só metade do corpo. Bora. Não. Jesus não converteu Maria Madalena pela metade. Eu acho que eu vi o Senhor. Ai, igual o Padre Fábio, ele vai vir. Ai, Neide, eu acho que eu vi o Senhor. Sério, mulher, eu acho. Não, ela viu o Senhor. Foi inteiro. Jesus não transformou água em vinho pela metade. Ó, não vai ser 7 talhas, não. 6. Meu Deus, ajuda aí. Ufa, eu tenho meu assessoria aqui, sacerdotal. 6 talhas. Não foi 6 talhas. Ó, não, é só 3, tem cota. 3 vem, 3 não. Quantos convidados tem? Deixa eu fazer o cálculo aqui. Ô mãe, eu posso transformar só 3 talhas, porque pelo cálculo, quantas talhas tem aqui? É 6. Enche as 6. Transforma as 6. É tudo. É tudo. Ele não faz um negócio pela metade. Deus não faz a obra pela metade na sua vida. E se você ainda está passando pelo Calvário, como eu também estou, a gente está de mão dada. Eu digo para você, talvez você vai permanecer até um momento que é necessário. E se for até o fim da vida, Suelen? Para quem está às vezes em fase terminal, nos acompanhando de um hospital. Faustina morreu de tuberculose. Vou contar para vocês. Quando foram abrir, né? Eu esqueci o nome do processo também, não sou boa com nomes. Que abre? Exumação, eu sabia que era exumação, padre, obrigada. Padre Alex, uma salva de palmas, padre Alex, me ajudou. Muito obrigada. Quando foram fazer o processo de exumação, abriram, e o corpo dela estava todos os ossos lá, certo? Mas os ossinhos da costela estavam em pedaços, em farelos, não é nem pedaços, em farelos. Tanto que para quebrar, para fazer as relíquias, nem precisava, havia pedaços que estavam esfarelados, porque foram corroídos pela tuberculose. Existem almas eleitas, e isso eu estou falando, é um nível assim um pouquinho, não é assim, converti, estou pronto. Não, Deus vai com calma. É um nívelzinho um pouco mais. Existem almas eleitas que Deus escolhe para grandes sacrifícios. E aceitos resgatam e levam a Deus muitas almas. Existem outros que vão ser sacrifícios diferentes, mas isso não significa que é menor. É o que você suporta. E mesmo que seja um dedo batido na quina de um móvel, ou um câncer em fase terminal, é oferta para Deus. É oferta. É oferta e sobe ao céu. Quero fazer? Você não pode pegar os nossos documentos.
Vou ler para vocês, presta atenção que esses você não tem, tá? É dos nossos documentos. Tô achando que eu tô em jornada agora, tá doida. Aqui, ó. Os nossos documentos que o padre escreveu diz assim. Já o Papa Pio XII dizia na sua encíclica sobre o corpo místico de Cristo, que a salvação de muitos depende. O verbo é esse, depender. Dos sofrimentos, orações, dos sacrifícios voluntariamente aceitos pelos outros membros do corpo de Cristo. O próprio Papa diz que é um mistério, não conseguimos compreender. O nosso sofrimento é elemento essencial para que a salvação aconteça concretamente na vida daqueles para os quais trabalhamos. Porque nós somos operários da obra de Deus. Mas eu posso trocar para você e dizer assim, concretamente aconteça na vida dos quais nós amamos, dos quais nós nem conhecemos, dos quais nós nem imaginamos. Nem imaginamos. E essa parte é incrível. O nosso suor, a nossa lágrima, o nosso próprio sangue são necessários para a salvação daqueles a quem nós somos enviados. Por isso assumimos com alegria todo sofrimento. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor nessa dor. Eu vi o Senhor aqui e agora. E porque eu vi o Senhor, eu posso pedir graças ainda maiores. Eu quero que você saia dessa pregação entendendo que você pode ofertar em grandes dores, ou você pode ofertar em pequenas coisas, como o suor. Coisas simples, ordinárias. Aqui em Cachoeira, por exemplo, faz um sol para cada um. Eu sou do sul. Hoje Jesus me presenteou. Para eu estar digna, Ele me deu esse friozinho maravilhoso. Estou feliz. Todo mundo me pergunta, está com frio? Eu, não estou. Estou bem. Mas dias que eu preciso ofertar e dizer, Jesus, eu te oferto esse sol que me consome. E tem dias que eu já me sinto fraca, eu me sinto pior. Eu te oferto. O suor. Agora imagina o seu ordinário, quantas coisas você vive, um ônibus que você pega cheio, idas e vindas do trabalho, humilhações que você passa lá. Sogra, outras coisas que você vive. Ninguém riu? Tá com a sogra do lado? Vi um certo temor. Normalmente essa piada sempre funciona. Quantas coisas você tem para ofertar? E você não precisa ser missionário, se você não foi chamado. Você não precisa ser missionário. Você não precisa ser sacerdote. Você não precisa ser uma leiga consagrada, nenhuma irmã religiosa. É lá, ó, no meio das suas panelas. Faustina estava se santificando nas panelas dela. Mas você tem as suas panelas. E elas geram salvação? Sim. É no ordinário. Pega o diário. Vamos dar um pulinho lá. No que leva e conduz o tema desse acampamento da Divina Misericórdia. 961. Que é o nosso subtítulo. Para vós é mais fácil dar muito do que pouco. Eu gosto demais dessa passagem. E nesses tempos de preparação eu aprendi a amar essa passagem também. Ele diz assim, ó. Ela diz para Jesus. Hoje de manhã, quando terminei meus exercícios espirituais, logo me pus a fazer crochê. Eu sentia o silêncio no íntimo do meu coração. Sentia que Jesus descansava nele.
Essa profunda e doce convicção da presença de Deus levou-me a dizer ao Senhor: ó Santíssima Trindade, que residis no coração, peço-vos, dai a graça da conversão de tantas almas quantos pontos eu fazer nesse crochê. Então, ouvi na alma estas palavras: minha filha, são grandes demais os teus pedidos. Jesus, ela responde: Jesus, afinal, para vós é mais fácil dar muito do que pouco? Sim, para mim é mais fácil dar muito do que pouco. Mas cada conversão de uma alma pecadora exige muito sacrifício. Portanto, Jesus, ela é muito esperta. Ela é esperta. Portanto, Jesus, eu vos ofereço este meu trabalho sincero. Este sacrifício não me parece pequeno, porque tão grande número de almas, pois vós, Jesus, por 30 anos, salvaste as almas com um trabalho semelhante. E como a santa obediência me proíbe penitências e mortificações grandes, aceita estas. Vou repetir a parte que interessa para nós nesse momento. Jesus, por 30 anos salvaste as almas com um trabalho semelhante. Jesus, por 30 anos, viveu no escondimento, na obediência ao pai, à mãe. No silêncio, não era visto. Jesus aqui, ó. Lá vamos nós. Ei, Florzinha, tu arrasou, hein? Aqui, ó. Lá embaixo. Ó, Jesus aqui, ó. Lá em Nazaré, quietinho. Com os seus trabalhos na carpintaria com José. Ofertoador de ver o seu pai nutrício ir ao encontro do Pai do céu. Oh, ele viveu essa dor. Você que está vivendo a perda de alguém que você ama muito, Jesus viveu essa dor também. Olha aqui, ó. Depois, ele saiu do escondimento. E se a vida de Jesus nos ensina tudo, com muita confiança, com muita certeza posso te dizer, o seu escondimento, unido a Jesus, no ordinário da sua vida, que não tem palco, não tem câmera, não tem luz, salva almas. E existem almas que são exclusivamente suas. No seu terço, no seu crochê, na sua intimidade com Deus, nas contrariedades da vida que te encontra. Enquanto eu preparava a pregação, isso vinha assim, latente no meu coração. Mostra para os meus filhos o ordinário que salva almas. Às vezes as pessoas, é isso que eu tenho tentado fazer no Instagram, sabe? As pessoas, elas se iludem. A gente tem um sistema Canção Nova de comunicação, TV, rádio, internet. Chegamos aqui bonitas, maquiadas, cheirosas, roupinhas, quem me acompanha, customizadas ou não. Calças doadas, graças a Deus, mas bonitas. Andamos sorrindo pela chácara. Sabe quantas vezes, para abrir a porta da minha casa e saber que hoje Deus me confia uma missão pública, é eu respirar bem fundo e fazer assim: Jesus, eu estou indo. Mas só as minhas irmãs de casa sabem quem é a Sueli. Descabelada, sem maquiagem, de pijama, mal-humorada, sem sorrisos.
Não pensem que é só porque a gente está aqui que a gente está salvando almas. A gente está lutando e com os nossos sacrifícios, elevando a Deus para que todas sejam salvas as que são confiadas a nós. Mas a vocês, no ordinário da vida de vocês, na paróquia, na casa, na família, talvez em um caminho vocacional, porque se sente chamada a uma comunidade, a uma congregação, ao sacerdócio, você vai viver também a santificação e a salvação das almas. É muito importante a gente entender que o ordinário, ele está ali, e é redundante eu dizer isso, mas ele está ali o tempo todo. Gente, eu faço muito mais arroz do que pregação. Não é? Eu, no meu caso, eu faço, mas tem irmãos que talvez não. Mas eu faço mais arroz do que pregação. Toda semana eu estou na cozinha e faço arroz. Imagina você que é dona de casa. Cada dedo queimado no fogão. Se for desastrado igual eu. A criança que chora, agora eu estou na fase que muitas amigas minhas estão com bebezitos lindos. Um deles é meu afilhadinho. E eu vejo a Larice na maternidade ser consumida. O Rafael suga ela. E tem dias que ele só quer a mãe. Ali está a santificação dela, da família. E a oferta dessa maternidade está salvando almas que ela nem vê. E talvez só vai ver no céu. Eu quero conseguir nessa pregação tirar a salvação das almas daqui, que você acha que você não salva, porque você não prega, porque você não está rodando o Brasil, porque você não sei o quê, porque você não é missionário, porque eu sou uma mãe que estou em casa, um pai que está no trabalho. Eu quero tirar isso daqui, inacessível, difícil, e colocar aqui, ó. Ui, quase caí. Colocar aqui, ó. Aqui. Está aqui, ó. É para mim e é para você. Vou fazer igual o Roberto Carlos. É para mim e é para você. Vou jogar uma rosa. Meu sonho. É para mim e é para você. Sem cair. É para mim e é para você. Não faz sentido uma vida desencarnada. Não faz sentido uma vida desencarnada. Minha filha, se você não salvar almas lavando louça, você não vai salvar almas num palco. Não vai. Se você não salvar almas no seu trabalho, digitando, fazendo cópias e cópias de trabalho, você não vai salvar a alma na sua pastoral. Salvação de almas transborda. Você vai ser fiel a Deus, sim, quando um câncer chegar. Mas se você for fiel a Deus, no pequeno, quando Ele te confiar, ali, ó, no seu filho, adianta você salvar uma multidão de filhos de trocentas mil pessoas e o seu não ser salvo porque você esqueceu de ser mãe? Mulher, pelo amor de Deus, essa é sua missão, viva ela com inteireza, e dela transborde a salvação de outros filhos. Adianta, e é isso que eu falava para Jesus, adianta, Jesus, eu vou salvar uma multidão e a minha irmã não vou salvar? Adianta, eu vou levar muitos, e quando eu chegar no céu eu vou encontrar com tantos, e não vou encontrar com ela, eu me recuso. Eu me recuso, Jesus. Então, por favor, que aí você abaixa, né? É Jesus. Por favor, Jesus, por favor. Seja uma pedinte, seja um pedinte nos pés de Jesus. Por favor, salve essa alma. Salve essa alma. Não por mim, não para eu ficar satisfeita. Salve porque eu quero essa alma no céu. Eu não quero ela em outro lugar.
Seja minha, conhecida, amada, mas seja um desconhecido. Senhor, eu quero essa alma no céu. Chega do demônio, do encardido, arrancar as almas e levá-las para o abismo. Chega! Só que eu não estou no ordinário da vida, no meio do seu trabalho. É você que está. Você pode chegar onde a gente que está aqui não consegue. A gente queria, mas a gente não consegue. Mas você consegue. Então vai. Faz como Maria Madalena. Corre e anuncia aos meus irmãos. Anuncia aos seus irmãos que você veio na festa da misericórdia de 2026, na canção nova, e você viu o Senhor. E você entendeu que Ele concede graças ainda maiores quando a finalidade não é você mesmo, o seu prazer e uma felicidade vã. Se for para a felicidade do céu antecipada aqui na terra, Ele concederá. E Ele se alegrará. Vamos ficar em pé? Nessa hora, e vamos rezar. Vamos rezar com música, com oração, com júbilo. Eu vendo você falar, eu me lembrei muito do Padre Jonas. Se ele estivesse aqui, ele ia dizer: é isso mesmo, minha filha. É por aí. E eu, muitas vezes, quando eu estive na sua situação, na sua idade, no ano de 96, eu também vivi a depressão. Padre Jonas olhou para mim e falou assim: você está igual a um sirimole, quando perde o cálcio, fica todo mole. Mas Deus vai te levantar. E naquele ano, foi um ano de muito desgaste, de muita viagem missionária, como ela mesma disse, que quem não conhece os bastidores, acha que é glamour. Acha que está tudo legal, mas estava no sofrimento. E naquela época eu descobri que o sofrimento, ele é uma escola que nos ajuda a crescer. E eu pedi ao Padre Jonas, naquele ano que eu tive a depressão, o remanejamento. Aí ele disse: não, minha filha, seu lugar é em Cachoeira. Não vou mandar você para outro lugar. Daí eu fiz uma novena a Santa Teresinha na época. E no final da reunião do conselho, o padre veio e me disse: minha filha, eu não disse nada no conselho, mas o dedo de Deus te remanejou para Cuiabá. E lá em Cuiabá, quando eu cheguei em 97, era o ano do centenário de Santa Teresinha, e toda a casa era devota de Santa Teresinha, e tinha uma grande imagem lá. E eu vivendo todo o drama da depressão naquele ano, o que me salvou foi a adoração. Somos uma comunidade de amor e adoração. E adoração. O carisma me salvou. O viver o carisma me salvou. Algumas vezes eu chorei por você. E o carisma te salvou também. O Espírito Santo, poder do Espírito. Então eu quero convidar você agora a cantar essa música, desejando ser levantado, ser erguido, como eu fui erguida, como você está sendo erguida. Nem digo que vai ser, você está sendo erguida. Amém. E nesse contexto, a evangelização precisa muito de você. É por aí, minha filha. Eita. Vamos cantar juntos? Essa música surgiu nesse contexto. Adorar
bendizer e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar seu nome. Eleve os seus braços. Adorar, bendizer e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar seu nome. Diante de uma dor, ou de um sofrer, Deus está tão perto, Deus está tão perto pra te refazer. Não se desespere, pra que desanimar? Ele tudo vê, tudo pode, só basta acreditar. Adorar, bendizer e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar seu nome. Adorar, bendizer e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar seu nome. Se em meio à solidão, lágrima correr, o sofrimento ensina, é tempo de crescer. Não se desespere, pra que desanimar? Ele tudo vê, tudo pode, só basta acreditar. Ergue seu braço, adorar, bendizer e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar seu nome. Lá em cima, adorar, bendizer e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar seu nome. Essa última parte é muito importante. Planos, sonhos vão, só fica o Senhor. Começar de novo sem pensar no que passou. Não se desespere, pra que desanimar? Ele tudo vê, tudo pode, só basta acreditar. Cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar seu nome. Adorar, bendizer e cantar sua glória, ó Senhor, exaltar e louvar seu nome. Amém. Mas a gente continua em oração, a gente continua rezando, porque justamente essa canção vem nos dar esse direcionamento do nosso caminho nessa casa do sofrimento, nessa canção nova, Casa do Sofrimento. Quando a Suelen começou dizendo, olha esse chão, olha essa flor, é sacrifício, e você também pode ir pensando, porque na sua casa também, você pode olhar, talvez, para a sua geladeira e lembrar, é sacrifício. Você lembra das roupas que você tem e você pensa, é sacrifício. Você vai lembrando de tudo aquilo que você tem e é sacrifício. E agora é a hora da gente entregar esse sacrifício nas mãos do Senhor. Nós ouvimos tudo aquilo que a Suelen falou, nós comungamos de muita coisa do que ela disse. Agora é a hora da gente colocar o nosso coração nas mãos do Senhor, o nosso sacrifício nas mãos do Senhor. Eu digo para você colocar. Talvez à medida do que ela foi pregando, você foi ouvindo, foi se identificando, mas essa é a hora de você entregar na mão do Senhor. Essa é a hora de você dizer, Senhor, esse é meu sacrifício. Senhor, isso é o que eu tenho para te entregar, então eu já quero convidar mesmo você
a nessa hora entregar o seu sofrimento nas mãos do Senhor. De você colher a rosa que você precisa entregar para o Senhor. Qual é a rosa que você tem do sofrimento para entregar para Ele? E vá agora nesse momento, entregando com confiança, mas também com o coração desapegado. Porque às vezes até mesmo do sofrimento você foi apegando o seu coração ao sofrimento. E é preciso até do sofrimento desapegar. Até das dores é preciso desapegar. E eu até digo isso, me veio ao coração uma recordação que eu brinco sempre com uma irmã de comunidade, que ela diz às vezes assim: às vezes já tem tantos anos que eu tenho uma enfermidade que eu já nem peço a Jesus para curar, porque com essa enfermidade eu já acostumei com ela. E eu vou rezar hoje, é a Daílza, eu vou rezar pela Daílza hoje, para nessa festa da misericórdia ela ser curada. Porque eu brinquei e falei com ela também, eu também já estou acostumada com esse sofrimento de ficar com a perna inchada sempre, eu já acostumei. Mas hoje o Senhor está falando para mim, e eu até brincava com ela e dizia assim: desse sofrimento eu já estou acostumada. Não vou nem querer a cura dele, porque se eu ficar falando assim, vamos ser curados, vai aparecer outra coisa. Isso aí era eu e a Daílza brincando. Minha irmã de comunidade, os nossos bastidores da nossa vida, né? Claro que a realidade que a Daílza enfrenta também é complicada, mas eu vou rezar nessa festa da misericórdia para eu e ela ser curada. Ou melhor, eu não vou me importar comigo não, eu importo com ela. Eu vou querer a cura dela nessa festa da misericórdia. Sabe por quê? Porque a gente vai acostumando com o sofrimento. Tem certas enfermidades e certos sofrimentos que a gente acostuma com ele. E a gente não faz nada. A gente vai acostumando. Minha perna não dói. É incômodo. Hoje eu fui tentar calçar um sapato. O sapato não me serviu. Mas eu calcei esse aqui que serve, tá ótimo, vamos seguir em frente. E eu ainda até brincava hoje, falei com a Érica nos bastidores também, e eu dizia para ela assim: importante é que eu tenho pé, importante é que eu tenho perna. O meu irmão, que eu vi aos 11 anos perder a perna, eu nunca vi ele reclamar. Nunca da boca do meu irmão saiu uma reclamação. Eu tenho as duas pernas, não vou reclamar. E há certos sacrifícios que a gente oferta a Deus. E é isso mesmo, a gente precisa ofertar os sacrifícios. Mas a gente também não precisa acostumar com eles. E se hoje Deus está te inspirando, que é hoje o dia da sua cura, é hoje o dia que você vai pedir a Deus essa graça. Amém. E é hoje que você vai ser alcançado. Amém. Mas eu quero dizer mais, eu quero dizer o seguinte: a inspiração, como a Suelen disse, dessa festa, ela não é pensando em mim nos sofrimentos, é pensando pelos outros. Porque quando Santa Faustina fazia crochê, ela pediu não pela situação dela, porque ela também enfrentou. Hoje talvez diria que ela estava com depressão, mas no diário ela disse que ela estava completamente sem forças. E lá atrás nas notas disse assim: ela teve um esgotamento profundo. Talvez hoje eles diziam que esse esgotamento profundo que Santa Faustina teve era depressão. Jesus. E que naquela época talvez não foi diagnosticado com esse nome. E talvez ela já estava vivendo toda essa enfermidade. Depois ela teve tuberculose. Toda a enfermidade que ela vivia. Mas ela não estava pedindo por ela, ela estava pedindo pelos outros. Por isso que eu falei: eu vou entrar debaixo do manto, mas eu vou entrar por essa daqui, ó. Eu vou entrar pela Marília, eu vou entrar pela Érica, eu vou entrar pela Daílza, eu vou entrar debaixo do grande lenço no domingo, pelos outros, porque essa é a dinâmica da misericórdia, a intercessão. Essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica desse amor que a gente experimenta e que sai de dentro da gente, que a gente precisa ir para fora. É pelo outro. Então reza. Vamos fazer o seguinte, Salete, vamos rezar por aquele que está do lado. Eu aprendi muito a rezar com a Salete, eu digo isso para ela sempre. Coloca a mão em quem está do seu lado e reza por ele. Vamos rezar por quem está do lado, vamos rezar por quem está perto. Estende a sua mão. Porque talvez essa pessoa se acostumou com o sofrimento, mas você olhando o sofrimento dela, você fala: Jesus, essa pessoa está sofrendo, ela está sem enxergar de uma vista, Senhor, ela não está conseguindo enxergar, e nós estamos rezando então por ela. Nós apresentamos, Senhor Jesus, esse meu irmão que está aqui do lado, nós rezamos apresentando as feridas do outro, as machucaduras que precisam ser curadas. Jesus, cura esse meu irmão. Nós intercedemos, Senhor, nós clamamos a sua infinita misericórdia.
Nós rezamos uns pelos outros aqui, pedindo que essas pessoas sejam atingidas pela graça de Deus. Nós rezamos por quem nos acompanha pela rádio. Se você está acompanhando agora pela rádio e você está em casa, reza por quem está com você do seu lado. Talvez tem muito tempo que você não reza pelo seu marido e você já acostumou com as enfermidades que ele tem. E a gente vai acostumando. E é hora também de confiar em Deus, entregar os seus sofrimentos. Desapega desse sofrimento. Vai aparecer outro, vai, graças a Deus, não tem problema não. Vai aparecer e a gente vai superar. É para maturidade, é para o crescimento, mas agora nós rezamos uns pelos outros. Nós pedimos, Senhor, cura as enfermidades que eu não sei que a Suelen tem, cura as que eu sei. E eu quero pedir, Senhor Jesus, por essa minha irmã que está aqui, por cada um que está aqui rezando uns pelos outros nessa grande intercessão, nesse grande momento de interceder um pelos outros. Realiza, Senhor Jesus, o que o Senhor tem para poder realizar em cada um de nós. Realiza esse milagre. O Senhor é assaz poderoso. Senhor, o Senhor mesmo prometeu, não é promessa nossa, foi o Senhor que falou: concederei graças ainda maiores. Concederei graças ainda maiores. Então eu peço as graças maiores. Eu peço por todos aqueles que eu já citei. Eu peço, Senhor Jesus, confiando na sua infinita misericórdia, que quer derramar efusivamente sobre nós o dom de Deus. Nós pedimos, Senhor, porque para vós é muito mais fácil dar muito do que pouco, diz Santa Faustina. Para vós, Senhor, nós clamamos, não pelos nossos sonhos, não pelos nossos planos, como a música da Salete disse para nós, sobre o seu testemunho de vida, mas pelos planos e os sonhos do Senhor. E o que o Senhor tem para mim, tem para você, acredite, são sonhos de felicidades, sonhos de céu, sonhos de amor. E nada nessa vida é capaz de nos separar desse amor misericordioso tão grande de Deus, desse amor que Deus tem por nós. Hoje na adoração, nós estávamos aqui, ainda sem a transmissão pela TV e pela rádio, mas nós dizíamos que esse lugar era como se fosse um grande ambulatório da misericórdia, onde aquele que confia plenamente em Deus pode aproveitar sim desse amor misericordioso, desta paz, da cura de todas as doenças, como a palavra de Deus nos fez refletir. Deus que pede para nós: o que queres que eu te faça? E nós podemos responder essa pergunta da mesma forma que nós respondemos na adoração, na parte da manhã, independente dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas angústias, depressão, nós queremos dizer para Deus: eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, mesmo nessa situação. Mesmo nessa situação. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Fale mais alto para Deus. Eu confio em Ti. Nós estamos no ambulatório do Senhor e nós queremos dizer para Ele que diante das realidades que nós vivemos, das nossas enfermidades, nós confiamos num Deus que quer o melhor para cada um de nós, que somos os seus filhos. E o que Deus tem de melhor para mim, para você, é a vida eterna. Salete, nos ajude a rezar, cantando esta canção, a mesma canção que nós cantamos lá na adoração, porque nós confiamos em Deus, nós confiamos no Senhor. Sangue e água que jorrastes do seu coração, como fonte de misericórdia para nós. Ó sangue e água, ó sangue e água que jorrastes do seu coração,
como fonte de misericórdia para Levante as suas mãos lá em nós. cima e cante. Eu confio em Eu vós. confio em vós, Senhor. Eu confio em vós. 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 Eu quero ouvir a sua voz. Eu confio em vós. Eu confio em vós. Eu confio. Eu confio em Ó vós. sangue e água. Ó sangue e água que jorraste do seu coração, como fonte de misericórdia para nós. Ó sangue e água que jorraste do seu coração, como fonte de misericórdia para Põe sua mão nós. pra lá e pra cá. Eu confio em vós. Eu confio Eu confio em nas vós. minhas dores. Eu confio